Deixa eu compartilhar aqui a minha lâmina e aí a gente começa. Tá, então, pessoal, assim, quero salientar, assim, demarcar esse momento, tá? Chegamos finalmente aí nas teorias. Eu vou... quero situar, assim, essa entrada, né? Dizer que a gente está dando uma espécie de recuo no tempo. Então, eu vou fazer assim, eu preparei aqui uma lâmina com algumas imagens e com alguns esquemas também para a gente ir passando pela teoria funcionalista. E eu queria enfatizar, assim, sobretudo esses marcadores temporais, né? Então, a gente está tratando, assim, com um tipo de pensamento sobre a comunicação que vai começar a se formular nas primeiras 5 décadas do século passado, tá? Nos Estados Unidos, aqui especificamente, assim. Eu trouxe essas imagens aqui, esses autores são todos eles muito conhecidos, assim, né? Obviamente, a gente não pode chamá-los como autores das teorias da comunicação, né? Então, a gente tem aqui o Marx, a gente tem o Charles Peirce, que é o inventor, o grande filósofo assim, da semiótica. A gente tem o Gustave Le Bon, que é um sociólogo francês, o Gabriel Tarde, que é outro sociólogo francês, o Nietzsche, aqui embaixo, Freud, George Simmel, que influenciou muito o trabalho do Walter Benjamin, e a gente tem um sociólogo americano que se torna muito conhecido a partir da década de 60, que é o Irving Goffman. Tá? A princípio, assim, pessoal, a gente não pode dizer que esses pensadores têm uma implicação direta sobre as teorias da comunicação. Então, mas de todo modo, assim, eu gostaria que vocês reparassem nas datas de nascimento de todos eles, tá? E que a gente pudesse inserir as teorias da comunicação que se desenvolvem, então, a partir da década de 1920, que se insere sobre aquilo que esses sujeitos aí deixaram pensado nas suas áreas em específico. Tá? Eu poderia dizer, excluindo talvez o Goffman, que é o último autor, que todos eles foram fundamentais assim, para pensar o surgimento da modernidade, ou pelo menos para pensar assim a modernidade tardia, que é aquela transição do século passado para o século XX. Tá? Quero que vocês reparem nas datas de nascimento de cada um desses autores aí. Tá? Então, de certa maneira, sim, o que eles deixam como legado teórico de reflexão, a gente está lidando aqui, sobretudo, com autores que são europeus, tá? Com exceção do Charles Peirce ali, que é norte-americano, todos eles são europeus, com exceção do Goffman também, que é americano, mas os outros 6 são europeus, né? Então, de certa maneira, pessoal, todos esses autores aqui, cada um na sua disciplina de origem, estão tentando pensar uma sociedade que está em transformação vertiginosa, assim. Seja nos processos de trabalho, seja na dimensão da organização social, tá? Seja o surgimento da psicanálise, a elaboração da psicanálise através do Freud, assim. E alguns autores, eu já cheguei a ler sobre isso, assim, chegam a dizer, extrapolando muito assim, o que falam os manuais de teoria da comunicação, que o Nietzsche seria um filósofo, o primeiro filósofo midiático da história. Tá? O próprio Friedrich Kittler, que é esse autor alemão que eu mencionei logo atrás, chega a discutir muito sobre isso, assim, porque o Nietzsche teria sido o primeiro filósofo a escrever com máquina de datilografar. Né?
Então, o Nietzsche teria sido o primeiro filósofo que teria incorporado no seu ofício, na sua prática, assim, um instrumento técnico, um suporte tecnológico, um instrumento técnico de registro, assim. E o Kittler chega a especular que essa apropriação que o Nietzsche fez da máquina de escrever teria determinado a substância do pensamento do Nietzsche, né? Como se o fato de que ele passasse a dispor de uma tecnologia específica num determinado momento histórico tivesse alterado a forma do seu pensamento, ou o horizonte do pensável, assim, tá? Então, eu só estou trazendo esses autores aqui porque eles são uma espécie, assim, de antecedentes das teorias da comunicação. Então, indireta ou indiretamente, esses autores todos, eles criaram as condições para que as teorias da comunicação, seja na vertente inaugural europeia, chamada teoria crítica, ou seja mesmo nessa vertente norte-americana, pudessem se constituir, tá? Então, é como se esses autores todos aqui fossem os avós das teorias da comunicação. Se nós fôssemos ampliar esse recorrido histórico assim e tentar pular para mais para trás ainda, né? Se nós não nos contentássemos em ficar restritos ao início do século XX, nós precisaríamos reconhecer que algo das teorias da comunicação já está em elaboração aqui, nesses autores. Quer eles saibam, quer não. Tá? Então, isso que eu estou colocando aqui é um pouco no sentido também de uma provocação, assim, né? Então, a gente sabe que temos ali um grupo de autores muito ricos, muito demandantes, todos eles, com teorizações muito pessoais, muito marcadas, assim, né? E, a rigor, assim, eu não sei nem se eu poderia dizer que o que eles fazem é pesquisa, exatamente. No caso do Nietzsche, a gente não tem um trabalho de elaboração de pesquisa no sentido da pesquisa empírica aplicada, tal como vai se desenvolver nos Estados Unidos a partir de 1920. Né? Então, no caso do Gustave Le Bon, aquele sociólogo que eu mencionei ali, a gente não tem também trabalhos que tenham essa pretensão de cientificidade, assim, né? Então, a gente está falando em autores que estão escrevendo na segunda metade dos anos 1800. Né? Então, a ideia de ciência que se tinha naquela época ainda não é uma ideia da ciência empírica, aplicada, experimental, de matriz comportamental, que vai se praticar nos Estados Unidos a partir da década de 20. Mas, de todo modo, a gente já tem lá uma busca por pela construção de modelos de pensamento assim, mais organizados. Né? Então, talvez, ao invés de falar que a gente tem lá com eles já esboços de pesquisa, a gente tem matrizes de pensamento que vão se constituindo, vão se desenvolvendo e vão influenciar as teorias da comunicação que vão aparecer, seja na Alemanha, a partir de 1920, seja nos Estados Unidos, a partir de 1920. O trabalho do Freud, aqui especificamente, pessoal, é muito importante, porque uma das características dessa perspectiva da teoria funcionalista que a gente vai ver hoje é esse acento psicanalítico, psicológico das pesquisas. Tá? Essas pesquisas da teoria funcionalista estão muito orientadas assim pela questão da escolha dos indivíduos. Por que os indivíduos escolhem comprar tal produto, votar em tal candidato, né? Então, os meios de comunicação são entendidos, começam a ser entendidos naquela época, como tendo incidência nas escolhas, como sendo capazes de determinar as escolhas dos sujeitos. Né? Tem uma ideia que começa a se constituir a partir de 1920, junto com as teorias funcionalistas, que é essa ideia de que as mídias manipulam os públicos.
essa ideia de manipulação, que ela é uma ideia que hoje circula muito, tem muito trânsito no senso comum, assim, ela começa a ser tratada nessa época aí, tá? Muito embora a ideia de manipulação ela seja uma ideia muito determinista, assim, ou sejam as ideias de manipulação ou de influência, elas são ideias muito deterministas, né? Muito unidirecionais, assim, muito simplificadoras também. Mas, de todo modo, pessoal, é assim, isso está no horizonte de reflexão dessas primeiras tentativas de elaboração de teorias da comunicação mais organizadas. Tá? O que esses autores estão... Alguém queria comentar algo? Letícia, Fabrício. Oi, Letícia, por favor. Eu estou te ouvindo bem baixinho. Está muito baixo? Estão me ouvindo melhor agora? Melhorou um pouquinho. Se puder tá melhorar bom. Um pouco mais, te agradeço. Eu vou botar o fone, então, porque eu acho que fica melhor. Tá. Agora está melhor? Melhorou bastante. Massa. Minha dúvida, na verdade, é pelo ressoar de algo que eu estudei há muito tempo e queria entender se faz sentido, junto com isso que você está falando do surgimento da teoria de comunicação e mais cedo que você falou das guerras, Sim. De relação com a ascensão, com uma dúvida sobre a ascensão do nazismo, porque eu acho que lembro, por exemplo, do Benjamin tentar escrever sobre isso, sobre essa questão da mídia, da manipulação e da comunicação de massa. Se isso faz sentido ou não. Assim, ó, faz total sentido, porque tem, nesse período histórico, assim, eu mencionei aí as duas guerras, né? A primeira guerra de 14 a 18, a segunda de 33, dependendo como a gente for contar, até 45, né? As duas guerras são marcos muito importantes, tá? A gente tem que mencionar também a Revolução Russa, em 17. De certa forma, há estudos assim que dizem que essa preocupação com os meios de comunicação se dá nos Estados Unidos para evitar que uma nova Revolução Russa viesse a acontecer em solo americano. Os autores americanos atentaram muito para o modo, assim, como as mídias de massa, os cartazes, a propaganda foram utilizadas desde a Primeira Guerra e também durante a Revolução Russa. Tem um livro, pessoal, que é esse livro aqui, ele está relacionado aqui na minha lâmina, que é um livro do professor Rudiger, da PUC, tá? O título é O Mito da Agulha Hipodérmica e a Era da Propaganda. Eu vou procurar o livro aqui na sequência, eu vou meio transitar aqui pelas minhas lâminas, para depois a gente vai amarrando isso, tá? Então, esse livro do Rudiger aqui, pessoal, ele é um livro muito interessante, porque ele dá um salto histórico, assim, para além da teoria crítica, para trás, para além da teoria crítica alemã e para além da teoria funcionalista. Então, repara, o que a gente tem como marco historiográfico, tanto da teoria crítica quanto da teoria funcionalista, essa que a gente está vendo hoje, é a década de 20. Tá? O que o Rudiger faz nesse livro é buscar outras teorias da comunicação que antecederam essas duas. E ele chega a procurar teóricos da propaganda comunista, né? E outros, assim. Então, esses estudos do Rudiger são estudos muito desse caráter arqueológico, assim. Ele vai resgatar autores muito pouco comuns nos nossos manuais usuais de teorias da comunicação, mas ele vai buscar tentativas de elaboração, assim, das primeiras teorias por volta de 1901 já, né? A grande questão, pessoal, que se coloca também aí nesses dois textos do Rudiger, esse outro que a gente tem aqui, Síntese Histórica da Publicística, é uma espécie de continuidade do livro anterior, aí, do outro, né, do Mito da Agulha Hipodérmica. Então, ele amplia essa escavação histórica para tentar procurar e nos traz e nos mostra, aqui não é à toa que tem aqui, ó, na capa desse livro, as fotografias do Stalin. Porque o que a gente acaba tendo, assim, já com a Revolução de 17 na União Soviética?
são fenômenos de massa, são fenômenos que envolvem políticos, de líderes carismáticos, assim, e que se colocam, se organizam muito em função da utilização de mídias, né? Os cartazes, a propaganda, né? Então, de certa maneira, já nesse período aí, por exemplo, as campanhas dos Estados Unidos para o alistamento militar na Primeira Guerra, por volta de 1914, né? Então, ali a gente já tem assim fenômenos de comunicação, né? E ali a gente já tem autores que se propõem a escrever sobre esses fenômenos de comunicação. Só que o termo que eles usavam por volta dessa época, antes de 1920, não é comunicação. O termo comunicação é um termo que vai se constituindo como rubrica, como carimbo específico, ao longo das décadas de 40. Né? Então, é só a partir do final dos anos 40 que esses teóricos passam a falar em comunicação, exatamente. Porque até então, pessoal, o termo comunicação não era usado, e ele era substituído pelo termo propaganda, nos Estados Unidos, ou publicística, na Alemanha, como o Rudiger vai nos mostrar. Ou então, com o termo mais genérico de opinião pública. Tá? Então, talvez tenha um detalhe aí que justifique a exclusão desses trabalhos pioneiros dos manuais de teorias da comunicação. Porque, a rigor, eles não estão trabalhando ainda com noções assim de mídia, noções que, né, mais constituídas assim de comunicação de massa. E até porque o jornalismo está excluído um pouco disso. Né? Então, o jornalismo está excluído aí desse cenário. Então, antes de 1920, tá, o que se fala é em propaganda, publicística ou opinião pública. Né? Então, e são trabalhos também que não têm ainda, que não formam um corpo organizado nas universidades. Né? São trabalhos que vão surgindo a partir de 1900, 1901, 1900 e pouco, já se atentando para esses fenômenos de utilização de certas mídias, né, com repercussão social, assim, sobretudo no campo da política, né? Mas são trabalhos que vão surgindo ainda muito esparsamente, né? Que não fazem ainda entre eles um corpo mais orgânico de reflexões, né? Então, assim, ó, se a gente quisesse, por isso que eu comentei, a gente está começando a ver hoje aqui a teoria funcionalista, e na semana que vem a teoria crítica, como as duas primeiras teorias da comunicação. Mas esse fato de tomá-las como as duas primeiras é um fato meio arbitrário. Porque se a gente for recuar no tempo, a gente pode encontrar experiências anteriores ainda. Seja essas aqui, que o Rudiger está discutindo nos seus livros, seja, então, os trabalhos daqueles sociólogos lá que eu mencionei lá atrás. Por exemplo, tá? Todos eles, pessoal, esses filósofos aqui que a gente mencionou, eles dão elementos para a gente pensar o fenômeno de urbanização. Tá? Então, as transformações na área do trabalho, a industrialização da produção. Então, não há comunicação de massa se eu não tenho produção industrial, por exemplo. Né? Então, essa transformação no campo do trabalho é algo que esses autores, o Marx especificamente, estão começando a pensar. Né? Então, assim, a gente só pode falar em comunicação de massa no contexto de uma sociedade de massa. E, de certa forma, se tem alguma coisa que une esses filósofos todos aqui, é essa preocupação com a modernização e a urbanização da experiência social. Tá? Obviamente, assim, nesse período do começo do século passado,
além dos dois fenômenos assim das duas grandes guerras e da Revolução Russa, a gente tem também a emergência dos fascismos, especificamente do Partido Nacional Socialista, do nazifascismo hitlerista na Alemanha, a partir de 1936, que também é um marco do ponto de vista assim da história da comunicação, né? Então, há estudos sobre isso. O próprio Benjamin, como a Letícia mencionou aqui, já falava sobre isso, assim, sobre a estética do nazismo, né? Sobre o nazismo como fenômeno de massa, a utilização que o Hitler fez do rádio, por exemplo, né? Então, são esses fenômenos aí, e até para evitar que esses fenômenos se repitam, que alguns sociólogos americanos vão se dedicar a entender essas estratégias aqui, os usos feitos dos meios de comunicação de massa, né? Então, a gente pode dizer assim, aqui eu tenho uma imagem de 1918 do Charles Chaplin em Nova York. E para mim, o que é curioso aqui é a gente reconhecer a emergência desse ator social que é a multidão, tá? Então, assim, ó, para a gente entender as primeiras teorias da comunicação de massa, a gente tem que entender ou reconhecer a aparição, a emergência de um fenômeno social até então novo na sociedade, que é esse fenômeno do público massivo, da multidão, tá? Porque essa multidão, assim, que emerge aí e que emergiu na Revolução Russa também, essas são imagens, essa imagem de 1918, um ano depois da Revolução Russa. Então, aqueles autores lá atrás estão dando elementos para a gente pensar essa nova figura social, dessa horda, do público massivo, dessa personalidade que vai emergir aí, quando um grande contingente de pessoas acaba migrando do mundo rural para as grandes cidades. E as consequências que isso tem, né? E o modo como as mídias são vistas para reorganizar esse público, disciplinar esse público, conter esse público, entreter esse público, né? Então, nesse momento histórico, assim, as mídias são entendidas como uma espécie de instância de controle necessário dessa multidão desordenada que está tomando conta do espaço urbano desde o final dos anos 1800. Tá? Então, os meios de comunicação, eles são pensados assim, nesse cenário da emergência de um público massivo, né? Então, a mídia vai ser uma espécie de contraponto a isso, né? Ou de instância capaz de conter essa ameaça, a dissolução, essa ameaça à coesão social representada pelo surgimento assim dessas hordas aí no espaço público, né? Então, o que a gente tem, pessoal, é o entendimento assim de que algo precisa ser produzido sobre os meios de comunicação, no sentido de que eles possam promover uma espécie de guardrail para essa nova sociedade, ou de instância assim, de controle no extremo. Então, quando a gente fala assim, que as pesquisas funcionalistas têm uma dimensão administrativa, a gente está falando, sobretudo, a esse respeito, assim, né? Porque as mídias são entendidas por esses primeiros teóricos americanos nesse aspecto, assim, como fossem instâncias capazes de algum modo, conter, entreter, divertir, no extremo, determinar ou influenciar ou manipular os públicos, né? E também no sentido de promover assim um conjunto de valores comuns, compartilhados por essa nova, dentro desse novo espaço social aí que está se configurando nesse período histórico, que está bastante, que vai amadurecer, né, ao longo aí das 5 primeiras décadas do século passado. Então, obviamente, assim,
essa relação entre os estudos de mídia e o fascismo, assim, ela é muito visceral, tá? Os autores de Frankfurt, especificamente, escreveram bastante sobre isso. A gente mencionou agora há pouco aqui um trabalho bastante clássico do Walter Benjamin, que a gente não vai poder ver especificamente, mas que é um autor que eu gosto bastante, cheguei a trabalhar bastante em outras oportunidades, assim. Mas o próprio Adorno, a gente vai falar um pouco sobre ele, que é um autor vinculado aí à teoria crítica, vai escrever muito sobre o fascismo, assim, como esse fenômeno psicomidiático, né? Então tem um elemento... os autores lá da teoria crítica estão recuperando o Freud também, né? Então eles estão lendo muito assim o que eles chamam de personalidade autoritária, né? Então essa confluência assim entre elementos da psicanálise e elementos da sociologia, de um tipo de sociologia crítica, assim, vai ser muito forte assim nessa explicação que a teoria crítica vai dar sobre esses fenômenos. Eu acho que alguém abriu o microfone aí. Fabrício, Alberto. Alberto, por favor. Tá dando para ouvir bem? Sim, tá ótimo. A questão que eu gostaria de colocar é, no caso, os efeitos dos meios da comunicação de massa, elas dependem da urbanização para que aconteçam, porque, por exemplo, o que eu quero dizer assim, esse efeito, ele não é diferente em uma região, digamos, demograficamente esparsa. Por exemplo, assim, é fácil você colocar uma massa popular nas ruas, como nós estamos vendo aqui na imagem, né? Agora, será que esse efeito é o mesmo em populações dispersas geograficamente? Certamente não é, tá? Eu tenho uma outra questão em cima disso, e aí eu gostaria de complementar. Diga, André. Cara, a gente está... Diga, vai. Tá, a gente está falando aqui de década de 40, 50, 60. Ok, mas a gente trazendo isso para uma realidade um pouco mais atual. Essa localização, ela não deixaria de ser geográfica e não se tornaria ideológica? E aí a gente reaglutina pessoas por uma ideologia e traz um movimento meio semelhante ao que era estudado ali. Pensando em redes sociais, em mídia digital. Tá, pessoal, assim, ó, deixa eu tentar dar uma situada, assim, não sei se vou conseguir responder diretamente o que vocês estão levantando. A gente tem que ver essas discussões aqui num primeiro momento, assim, na sua circunstância histórica, tá? Então, a gente está lidando aqui com um largo processo, assim, de emergência dos grandes centros urbanos no mundo por volta de 1900, né? Então, é muito conhecido, assim, o trabalho do Walter Benjamin sobre Paris, capital do século XIX, né? Esse trabalho do Benjamin, assim, ele não é à toa, porque o Benjamin está inserido num contexto, assim, onde todas as atenções, né, dos principais pensadores da época se voltam para isso, para dar conta dessa nova sensibilidade que emerge nos grandes centros urbanos, né? Então, Paris tinha 1 milhão de pessoas, algo assim, no começo do século, quando Benjamin está se referindo a essa cidade como se fosse a capital do mundo na época, né? Era a época das grandes exposições universais e tudo mais, né? O Benjamin está falando sobre isso, assim. Então, naquele momento, a gente tem uma transformação de monta, assim, acontecendo, né? Com diversas implicações, né? Então, ao mesmo tempo em que as cidades estão se adensando e virando superpopulosas, tem aí, por volta das últimas décadas de 1800 e as primeiras décadas do século passado, o fenômeno da emergência das metrópoles mundiais, né? E essas metrópoles mundiais, elas se dão em paralelo com uma série de outros fenômenos, assim, o avanço da ciência,
né? A aparição das tecnologias. Então, a gente tem uma alteração muito grande de um tipo de sensibilidade histórica que está se produzindo na época, né? Então, a gente tem... Esse é um período, pessoal, de avanço muito grande das ciências, tá? Eu trouxe aqui, só para dar algumas referências, assim, essa semana eu assisti esse filme aqui, Radioactive, que está na Netflix, que é sobre essa física e química francesa, Marie Curie, o sobrenome dela, que descobriu essa substância química aí, o rádio e o princípio da radioatividade. Essa descoberta se dá em 1903, né? Então, ela era uma das raras mulheres na época, assim, ela ganhou um prêmio Nobel, foi a primeira mulher a ganhar, ganhou 2 vezes o prêmio Nobel, em 1903 e 1911. Então, esse filme está na Netflix, eu recomendo, se vocês puderem ver. Ele é muito ilustrativo desse cenário, assim, da emergência da vida moderna. E o que está em causa para esses pesquisadores é dar conta disso. O que é a modernidade do ponto de vista da ciência, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da estética, né? Do ponto de vista da política e do ponto de vista medial, inclusive, né? Desses novos suportes aí, porque tem em curso, pessoal, o surgimento de alguma coisa que a gente poderia chamar de uma, que eu chamei aqui de uma sensibilidade de época, ou então de uma sensibilidade medial, né? Então, aqui tem, junto com o surgimento dos meios de comunicação, tem um conjunto de transformações de toda a ordem. Isso está revolucionando o mundo na época. E é esse mundo assim revolucionado que esses autores estão tentando dar conta. Aqueles autores que eu mencionei lá atrás. Tá? Eu acho, pessoalmente, fascinante esse período histórico, porque me parece que se viveu lá atrás uma alteração civilizacional tão dramática, tão grande quanto essa que a gente está vivendo hoje, a partir assim dos processos esses de digitalização da cultura, de redes sociais, né? Então, até especulando assim, não é à toa, talvez, que a gente tenha hoje uma revivescência dos fascismos, porque a título de provocação ao nosso debate, eu poderia dizer que os fascismos revivem em contextos em que se há uma alteração do regime medial. Como foi lá atrás, com o rádio, e como está sendo agora com uma exploração de um certo estágio aí da internet, das culturas da rede e tudo mais. Via disseminação de fake news, sobretudo, né? Um tipo de militância medial que a gente está vendo hoje e que, de certa forma, tem paralelo histórico com o que foi vivido aí nas 2 primeiras décadas, 3, 4 primeiras décadas do século passado. Tá? Então, o que a gente está vivendo assim é um conjunto muito grande de alterações históricas, né? Que, no conjunto, mudam a própria experiência sensível que se tem do estar em sociedade, né? E os meios de comunicação têm um papel muito, muito importante aí, né? Então, só para a gente ter, eu trouxe algumas referências aqui, uma eu dei desse filme que está na Netflix, Radioativo, então, né? Outro que também está na Netflix é esse filme chamado Mank, que é uma cinebiografia do roteirista do Orson Welles, que roteirizou o filme Cidadão Kane, que é tido como um dos melhores filmes da história do cinema e tal. Aqui a gente tem o Orson Welles, depois eu vou falar sobre isso, esse cara com os braços levantados aqui é ele, né? É um diretor de cinema, ator também, muito importante nesse período histórico aí, né? E o Welles, que é esse cara que está aqui, dirigiu esse filme, então, chamado Cidadão Kane. Quem roteirizou foi esse sujeito aqui, que é interpretado pelo Gary Oldman, então, nesse filme Mank, que está na Netflix também. Recomendo que vocês deem uma olhada, porque são dois produtos aí, audiovisuais, que retratam um pouco do que se passava nessas 4 primeiras décadas aí
do século passado e nessas alterações societais de toda a ordem que estão acontecendo. Eu mencionei outros dois aqui também, que eu gosto muito, que é uma série chamada The Knick, que se passa justamente em Nova York, em 1900, e que se passa num hospital chamado The Knickerbocker, né, se eu não me engano. E o Clive Owen, esse ator, é um médico e que enfrenta, sim, toda sorte de atribulações assim, de um hospital numa época em que não tinha luz elétrica, por exemplo. Em que não havia, como se diz, não é? Anestésico, por exemplo, para a realização de cirurgias. Assim. Então, e o outro, Batalha das Correntes, fala muito sobre o Westinghouse e o Tesla, e o Edison, Thomas Edison também, naquela briga lá pela iluminação de Nova York também nesse período histórico. Né? Então, assim, esse período histórico aí, da transição do século XIX para o século XX, ele é muito rico, tá? Do ponto de vista dessas aventuras que estão sendo vividas, né? E me parece que aqui, pessoal, nesse período histórico, começa a emergir a sociedade midiática. Então, por isso que olhar para esses filmes, para quem é da comunicação, é muito curioso, sim, porque é como se esses filmes estivessem fazendo uma espécie de arqueologia das mídias, né? Isso também muito colado à ciência da época, seja a ciência médica, seja a física propriamente, né? Só para a gente dar uma ideia, reparem na capa da série com o Clive Owen ali, The Knick, reparem vocês que essa imagem que está na capa do DVD, ela fala sobre ela mostra, isso é um teatro de operações, a gente poderia dizer, tá? Os médicos na época faziam os partos, as operações, os transplantes nesse cenário aí que parecia um palco, tá? E reparem vocês que lá atrás, no fundo, tem uma espécie de arquibancada, né? Essa arquibancada estão ali a comunidade médica da época. Então, a comunidade médica da época assistia às operações médicas. E as operações médicas, enquanto transcorriam, eram narradas. O médico descrevia os procedimentos que estava empregando. E descrevia para esse público especializado que está ali assistindo. Ou seja, tem uma dimensão aí que é uma dimensão comunicacional já. Tu entende? A operação não está só sendo feita, mas ela está sendo narrada também para pessoas que estão ali só olhando. Então, esse aspecto é um aspecto comunicacional que já está implicado numa prática médica. Né? Então, reparem vocês, assim, que a gente vai olhar para essa sociedade com todas as suas transformações radicais em todas essas áreas. Está surgindo aqui, pessoal, o entretenimento de massa também. Né? O circo, os parques de diversão. Né? Então, eu poderia dizer que os primórdios dos meios de comunicação de massa são esses. A mídia deriva daquilo que os circos e os parques de diversão representavam no final do século XIX, como entretenimento popular massivo. Né? Então, a gente tem nesses 4, 5 décadas aí um período histórico assim muito florescente e muito importante do ponto de vista assim da sociedade midiática comunicacional que viria a se instalar depois. Né? Então, eu trouxe essas dicas aqui só para a gente ter elementos assim para chamar a atenção, para a gente olhar para esses produtos que a gente consome assim às vezes com tanto prazer até, mas para dizer que eles falam sobre a emergência de uma sociedade comunicacional de massa antes de que ela tivesse de fato instalada já. Tá? Então, assim,
eu só estou dando essas dicas aqui para pontuar o período histórico, tá? Eu não estou trabalhando com esse período histórico assim com a cautela, com o rigor, com a precisão de um historiador, mas eu só estou evocando a ele, tá? No sentido assim de que a gente possa ter elementos para entender as razões que fazem surgir então uma preocupação mais focada e mais específica com os meios de comunicação de massa nos Estados Unidos a partir da década de 20. Tá? O que acaba acontecendo, pessoal? Na época, o grande atrator era a experiência urbana, porque esses autores vêm preocupados com as metrópoles, com a vida na metrópole comunicacional. Né? Obviamente, essas teorias foram produzidas para isso, a partir ali de 1920, 1920 e pouco, para dar conta dos efeitos dos meios de comunicação sobre a opinião pública, o modo como os meios de comunicação, os conteúdos disseminados pelos meios de comunicação repercutem, circulam numa sociedade de massas, são consumidos por um público consumidor massivo, tá? E na medida em que essas teorizações vão sendo desenvolvidas, essas teorias voltam para o mundo rural. Tá? Então, é como se houvesse, a partir dos anos 70, 80, como a gente vai ver hoje aqui, uma reconsideração num outro patamar sobre esse espaço aí da ruralidade, ou das pequenas comunidades, dos líderes de opinião. Não é à toa, pessoal, que se a gente for tentar... essa teoria funcionalista, ela é tida entre nós, os pesquisadores da comunicação, mais como uma peça de museu, tá? Ela é mais importante pelo papel histórico que tem para a área do que propriamente pela aplicabilidade que tem hoje na área, né? Então, assim, a teoria funcionalista, quando é visitada, ela é visitada mais como nesse sentido, assim, da gente revisitar um pouco o passado, da onde viemos, o passado histórico e tal, porque ela não teria se atualizado tão bem assim. No entanto, se desenvolveu no Brasil, a partir dos anos 70, uma corrente de estudos sobre folk comunicação. Né? Um dos autores é um dos principais líderes da Intercom durante uma década, que é um cara chamado Luiz Beltrão, falecido já há muito tempo. E o Luiz Beltrão desenvolveu, na sua tese de doutorado, nos anos 70, uma apropriação da teoria funcionalista para pensar o folclore brasileiro como uma instância assim, de mediação dos efeitos. Né? Então, aí é como se, quando o Luiz Beltrão cria a folk comunicação, por exemplo, a partir do diálogo com a teoria norte-americana funcionalista, ele está recuperando essa ideia da cultura popular, do líder de opinião, como o cantor nordestino, de cordel, por exemplo. Né? Então, aí é como se ele estivesse redirecionando uma teorização que foi construída para dar conta do espaço urbano, redirecionando agora para dar conta de outros formatos de comunicação em países periféricos do terceiro mundo. Tá? Vale dizer também, pessoal, que até aí o mundo, nesse período, do ponto de vista do pensamento comunicacional, o mundo se resume à Europa e Estados Unidos. Porque nas outras partes do mundo, a gente não tem pensamento constituído nesse nível de formalização e de pretensão à cientificidade, como é o que a gente tem aqui, seja no pensamento europeu, seja no pensamento norte-americano. Tá? Então, essas teorias dos efeitos vão sendo desenvolvidas e vão acabar voltando, né, para incorporar assim, as pequenas comunidades, né, as culturas de bairro, o líder local, as mediações. Né? A própria vertente dos estudos de recepção, que foram muito desenvolvidos na América Latina, a partir dos anos 60 e 70, principalmente, começam algumas pistas do que veio a ser
os estudos do que se transformaram os estudos de recepção são dadas já aqui dentro da perspectiva funcionalista, tá? Mas assim, aqui eu trouxe uma periodização assim que foi feita pela professora Maria Imaculata num texto dela, em que ela pensa a área dividindo-a desse modo, assim, né? Do ponto de vista assim da sua institucionalização e do ponto de vista assim do modo como a ciência da comunicação foi propriamente amadurecendo. Então, reparem vocês que ela chama esse período aí de até 1920 como um período pré-científico, tá? Talvez por isso, pessoal, que essas teorias que o professor Rudiger arrola nesses 2 livros aqui não sejam tão frequentes nos manuais de teorias da comunicação, porque elas são teorias ainda sem tanta pretensão de cientificidade, porque elas são dispersas e porque elas ainda não se dedicam à comunicação assim desse modo como foi amadurecendo ao longo das décadas, né? Então, repara assim que o auge da maturação científica da área, como a Imaculata fala, estaria aqui entre as décadas de 40 e 50, tá? Que é justamente as décadas onde as teorias funcionalistas maduras e as teorias críticas maduras estão acontecendo, tá? Então, essas 2 teorias, a teoria funcionalista, o pensamento norte-americano e o pensamento alemão, já estão em curso desde a década de 20, mas são coisas que vêm pingando aqui e ali, não formaram ainda um corpo mais orgânico de reflexão, um corpo mais organizado de reflexão, tá? Então, assim, mais ou menos esse é o percurso histórico aqui que a gente tem, né? Eu queria salientar também a importância desses 2 livros aqui. Não é à toa que eu incluí lá atrás o Gabriel Tardi e o Gustave Le Bon, lá do nosso... São esses 2 caras aqui de cima, aqui do lado junto com o Marx e o Peirce, tá? Esses autores aqui, pessoal, eles escrevem esses livros bem no começo do século, né? Se eu não me engano, a Psicologia das Multidões é de 1895, final dos anos 1800, e A Opinião e as Massas de 1901. Eu não tenho certeza sobre essas datas. Elas estão ali. Isso, o livro do Tardi, de 1901, então, e do Le Bon, de 1995. E esses 2 livros aqui são livros clássicos do pensamento sociológico, tá? Não são trabalhos de comunicação, mas eu quero chamar a atenção para a importância que eles tiveram para a nossa área, porque eles estão se dedicando justamente a pensar aqui, no caso, que seria uma psicologia da multidão, né? Então, não tem como a gente falar em cultura de massa, público massivo, se a gente não se questiona sobre o que é essa entidade aí. Tá? O que é a multidão? Como caracterizá-la? Como ela o que é a personalidade, o que se torna a minha personalidade? O que acontece comigo quando eu mergulho numa multidão, né? Quando eu me torno assim parte de uma torcida, de um time de futebol, de uma gangue, por exemplo, ou de um público, de um artista pop, né? Esses autores estão se perguntando sobre isso. Como caracterizar esse público massivo? Como ele se comporta? Como dar conta dele? Que características ele tem? O que ele faz? Como se dirigir a esse público? Tá? No entanto, esses trabalhos, embora sejam extremamente importantes para a nossa área, não são estudos ainda de comunicação. Tá? Mas, ou seja, eu só quero mostrar que o surgimento da nossa área e a organização da nossa área como ciência a partir de 1920 faz todo sentido, é plenamente justificada se a gente
olha para esse debate que já está assentado, que já está dado, que já está em curso desde o final dos anos 1800. Né? Então, é como se esses autores aqui, o Gustave Le Bon, com esse livro, que é um livro de ensaios, tá? Não é um livro que se propõe a aplicar uma metodologia científica e tudo mais. Mas, de todo modo, pessoal, ele é muito importante para a nossa área. Embora não seja um livro da nossa área, é um livro de sociologia, que funda aí uma espécie de sociologia das multidões, muito no debate com o freudismo, com a psicanálise. Tá? Porque o que se pretende aqui é caracterizar essa personalidade aí. Né? E esse trabalho aqui do Tarde também. Tá? Eventualmente, se a gente for garimpar, dar uma olhada nos fóruns, dos estudos de comunicação aí, a gente pode achar esses autores sendo trabalhados, eventualmente, aqui, ali, ou numa pesquisa ou noutra. Justamente por isso. Eles têm alguma incidência na área, eles têm alguma incidência nas teorias. Hoje em dia é comum, é relativamente comum a gente encontrá-los sendo recuperados aqui e ali, mas, a rigor, eles não são autores da área, mas eles são autores que foram importantes historicamente porque viabilizaram a construção da nossa área. O Tarde aqui tem uma teoria muito de uma espécie de mímese, né? Que ele vai discutir muito isso, que nós imitamos aquilo que vemos, imitamos uns aos outros. Então, ele vai tentar compreender assim, o que ele chama de processos de socialização, muito em função disso. Ele vai trabalhar com essas ideias aí de psicomorfismo, força magnética, contágio. Né? Então, ele diz que o comportamento da multidão se dá por contágio. Né? Então, é muito curioso essa ideia assim, que ele está lançando já nessa época. Então, reparem, há 110, 120 anos atrás. E isso soa até como uma metáfora assim, para esses contágios, literalmente, que a gente está experienciando hoje em dia. Assim, né? Então, são trabalhos meio fundadores, assim, né? São meio ensaios sociológicos, filosóficos, aí, que estão já pautando questões que logo à frente virariam propriamente questões assim, de interesse do nosso campo. Né? Então é como se eles estivessem lá sedimentando assim, os estudos de comunicação. Um outro desses, eu não li esses 3 livros que eu relacionei aqui, do Le Bon, do Tarde e esse outro. Desses 3, eu só li esse aqui, do A Rebelião das Massas, desse filósofo espanhol, que também é um livro um pouco mais tardio, assim. Mas também o Ortega y Gasset, ele também está, repara como ele está usando já esse conceito de massa aí. Né? Então, e ele discute nesse livro assim, o que ele chama de o homem médio. Né? Ao contrário do super-homem nietzschiano lá, ele está pensando justamente nesse homem comum, que está se instituindo assim, como esse tradutor da multidão. Né? O equivalente qualitativo da multidão é esse homem médio aí. Né? Então, ele vai pensar o que é esse sujeito ordinário que está se afirmando naquele contexto das metrópoles europeias, dos grandes centros urbanos, desse contexto de alteração no regime de trabalho, de avanços da medicina, de surgimento de novas doenças, de novas práticas criminais também, né? Desses grandes crimes assim que viram objeto dos folhetins de imprensa da época, né? Então, a gente tem aqui, pessoal, esse conjunto de trabalhos todos configuram, de certa forma, uma espécie de antessala das teorias da comunicação. Tá? Então, eu resolvi trazer isso muito mais para ilustrar um pouco esse período histórico assim, e para mostrar o quanto faz sentido a emergência da nossa área nesse cenário, né? Da área da comunicação em específico nesse cenário, e também para mostrar que não é gratuita essa emergência, que a emergência de preocupações com as mídias ela é muito... é um desdobramento natural dessas perspectivas. Né?
e um desdobramento que vai se dar no sentido de produzir ou de adquirir uma maior cientificidade, né? E um foco mais específico, então, sobre a ação dos meios de comunicação dentro de uma sociedade onde até então não havia mídias, ou as mídias não eram vistas como sendo preponderantes e determinantes assim para uma série de práticas e processos sociais, assim, né? Ou seja, as mídias passam a ser vistas como interferindo em vários campos, assim, da medicina, da saúde pública, da medicina, a polícia, ao entretenimento, ao esporte, à política e daí por diante, tá? Então, eu fiz um percurso aqui meio errático, assim, por essas imagens, né? Um outro caso muito dramático também, e que, sobretudo nos Estados Unidos, acelerou muito essa preocupação com os meios de comunicação, é, então, essa dramatização aí do livro A Guerra dos Mundos, né? É um livro de ficção científica de um escritor inglês chamado H.G. Wells, que narra a invasão da Terra por marcianos. Isso é um fato real, é meio uma lenda, uma espécie de lenda urbana, sim, mas que é estudada e aparece sempre nos manuais de teorias da comunicação que fala sobre isso. Assim, né? Então, o que aconteceu? O jovem Orson Welles, na época o Orson Welles tinha 20 e poucos anos, ele resolve adaptar o livro de ficção científica A Guerra dos Mundos, do outro Wells, em inglês, e resolve fazer um programa de rádio narrando a invasão da Terra por marcianos. Situa essa invasão numa cidadezinha nos Estados Unidos. Eu acho que era a NBC, eu não me lembro que empresa era na época, o Wells foi contratado ali, e ele interpreta essa peça de ficção dando uma roupagem radiofônica e jornalística. E essa encenação se distribui ao longo do dia, com intervenções de repórteres, assim, né? No começo da encenação, ele disse: o que vai acontecer a partir de hoje, ao longo do dia, é uma encenação, é uma obra de ficção, tal. Só que, pessoal, as pessoas que perderam o início, onde era anunciado isso, e que entravam no meio assim do programa, achavam que, de fato, a Terra estava sendo invadida por marcianos. Isso gerou nos Estados Unidos assim uma onda de pânico, de pessoas se suicidando, né? E esse caso assim, chamou muito a atenção para o poder dos meios de comunicação de massa. As pessoas ainda não tinham de certa forma, isso aqui a gente poderia dizer que é a primeira fake news da história, assim, né? E as pessoas não tinham ainda noção dos efeitos dos meios, né? Esse caso, esse programa de rádio do Orson Welles, ele é muito estudado, assim, ele foi estudado. Vocês conseguem encontrar uma adaptação brasileira do programa no YouTube. É só entrar no YouTube lá e botar A Guerra dos Mundos, Orson Welles. Vocês vão encontrar o programa de rádio traduzido e reencenado em português, tá? E também no original. Vocês vão encontrar também no original. É uma gravação de 1 hora. Na sequência, ela tem 1 hora. Mas ela não foi ao ar numa hora direta. Ela foi ao ar intercalada. Entrou um pouquinho ao ar, como se fosse um boletim. 2 horas depois entrou um outro fragmento. Né? Então, as pessoas não pegavam desde o início. E isso fez com que o programa fosse entendido como um relato, de fato, de uma invasão da Terra por marcianos. E no outro dia, o Wells se tornou, como se diz, inimigo público, número 1. Assim, né? Então, isso é muito estudado. Esse livro aqui, que foi editado pela Federal de Santa Catarina, traz uma série de estudos sobre esse programa e traz o próprio programa num DVD, tá? Com o áudio e com o roteiro da transcrição e tudo mais. Então, esse programa aí, de 38,
ele é um marco também nos estudos de comunicação. E ele está apontando justamente para essa necessidade de que esses fenômenos de radiotransmissão, na época não se falava, obviamente, em mediatização. Mediatização é um conceito contemporâneo nosso, né? Mas isso aí chamou muito a atenção também para que os efeitos dos meios de comunicação fossem estudados, tá? Aqui, pessoal, eu tenho dois... se a gente for apontar, assim, os dois principais autores da época, são esses dois que estão aqui, tá? Um é o Harold Laswell, do texto de hoje, que a gente vai ver, e o outro é o Paul Lazarsfeld, tá? Esse livro aqui do Harold Laswell, que vocês estão vendo, As Técnicas de Propaganda na Primeira Guerra, ele é a tese de doutorado dele, é um livro que sai publicado em 1928, tá? É tida, assim, como uma das primeiras teses de doutorado sobre comunicação. O Laswell, ele é um economista de formação que vai fazer a sua formação pós-graduada na área da ciência política e resolve estudar todas as propagandas para a Primeira Guerra em vários países do mundo, assim. Como é que a convocação se dava, né, para a formação de exércitos, assim, nos países do mundo. E como é que a propaganda unificou esses países em torno do projeto da guerra, tá? Então, é muito curioso, assim, vocês leram para hoje, o que eu indiquei para hoje é um texto justamente do Laswell, né? É um dos textos mais clássicos das teorias da comunicação, né? A gente vai chegar nele logo em seguida, assim. É um dos textos mais clássicos. Esse autor, ele é um autor muito importante do ponto de vista da história das teorias da comunicação. No entanto, pessoal, é um autor pouquissimamente lido entre nós, tá? Eu acredito que não tenha nenhum livro do Harold Laswell traduzido para o português no Brasil, até hoje. O que eu soube uns anos atrás é que o professor Wilson Gomes, da Federal da Bahia, teria traduzido o livro, esse livro, porque ele tinha passou dos 70 anos de publicação do original, então o livro cai em domínio público, então por uma questão de direitos autorais, o livro já poderia ser traduzido assim, sem ônus, né, desse ponto de vista dos direitos e tudo mais. Só que eu não sei se o livro já saiu no Brasil, tá? Mas relendo coisas sobre o Laswell ontem, até para organizar as lâminas aqui para hoje, eu me deparo com um autor que fala isso. Assim, o Laswell é o caso de um clássico, de um autor clássico da nossa área que não foi lido, de um clássico não lido, né? Que se conhece, na realidade, muito pouco do trabalho do Laswell no Brasil, né? Esse texto que vocês leram para hoje, que eu indiquei, que se chama A Estrutura e a Função da Comunicação na Sociedade, é um texto já da década de 40, do final da década de 40, do Laswell, né? E é um texto assim que talvez seja um dos textos mais famosos do Laswell, porque é o texto que formula aquele modelinho lá, quem diz o quê, para quem, em que canal, com que efeito. Então, o primeiro modelo assim, das teorias da comunicação é aquele que está ali nesse texto que a gente leu. A gente já vai chegar nele, tá? Mas só para salientar assim, o quanto esses autores aqui americanos ou funcionalistas ficam um pouco relegados assim entre nós, né? Meio como peça de museu, como eu falei, assim, como se fossem autores muito mais válidos pela curiosidade histórica do que propriamente pelo que podemos fazer hoje com eles, né? Muito embora também, pessoal, essas teorias aí, as teorias nunca são superadas totalmente, né? Elas foram desdobradas, elas continuaram se desdobrando, então tem versões, tem outras formulações teóricas mais recentes, dos anos 90, dos anos 70 para cá,
que se dão muito dentro dessa tradição que está sendo inaugurada aqui por esses caras. Tá? Então, o Paul Lazarsfeld e o Laswell são dois, se eu fosse dizer assim, os dois pais do pensamento comunicacional no mundo. Se eu fosse elencar quatro nomes, esses dois estariam com certeza. Assim. Esse outro livro que vocês estão vendo aqui, que tem esse título Personal Influence, é um livro já da década de 60, da metade da década de 60. E aqui a gente tem uma discussão sobre os líderes de opinião. Né? Então, essa categoria do líder de opinião, da opinião pública, do líder de opinião com a qual a gente trabalha hoje em dia, né? Se eu fosse modernizar esse repertório, eu falaria assim dos influenciadores. Né? Os influenciadores digitais de hoje em dia são os líderes de opinião que o Lazarsfeld e o Hélio Katz já estão tentando estudar lá no começo da década de 60. Né? No sentido assim já de relativizar um pouco o poder das mídias sobre o indivíduo. Tá? Porque o modelo de partida, pessoal, é assim, ó, é a teoria hipodérmica, é a teoria da agulha hipodérmica, ou chamada de teoria da bala mágica, que é aquela que diz as mídias são uma instância todo-poderosa que tem o poder de atingir o público e de fincar lá no público de modo determinantemente a sua agulha e de transmitir para esse público o que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar do ponto de vista moral, social, político ou o que for. Então, num primeiro momento dessas teorias aí, da teoria americana, há uma crença muito marcada no poder da mídia sobre o público. Tá? Quase como se as mídias fossem capazes de controlar o comportamento. Tá? Obviamente, hoje em dia, a gente questiona muito essa primeira formulação. Né? A gente sabe até, pessoal, que essa primeira formulação passou a ser relativizada dentro dessas próprias teorias. Tá? Por exemplo, quando eles estão discutindo aqui a influência pessoal é já um nível de relativização do poder da mídia sobre o sujeito. Né? Então, mas de todo modo, num primeiro momento, se acreditava que os indivíduos são indefesos perante as mídias, que as mídias detêm um poder quase hipnótico sobre os meios sobre o público de massa. Né? E que o público dos meios de comunicação seria indefeso, seria uma espécie de recipiente vazio, né? No qual os meios de comunicação chegam e colocam lá dentro a consciência. Tá? Tem um autor alemão que se refere à indústria cultural como indústria da manipulação da consciência. Reparem vocês como esse termo, ele é um termo muito emblemático, assim, de uma crença que se tinha nesse período histórico aí, por volta da década de 20, num primeiro momento, num primeiro esboço, assim, teórico, mas voltado, de fato, para os meios de comunicação de massa. Aqui estão os dois autores, tá? Os dois pais fundadores, aí, pelo menos, da pesquisa norte-americana. Reparem vocês que os dois nascem no início do século. Então, aquele livro que o Laswell, As Técnicas da Propaganda na Primeira Guerra, ali, é a tese de doutorado dele. Ele tinha 26 anos, 20 e poucos anos, quando publica o livro. E ele se torna, assim, uma espécie de sumidade
nesse campo novo, então, né, que está se abrindo nos Estados Unidos na época, muito, então, voltando aí para a propaganda política. Tá? Vale salientar as formações desses dois caras. Assim. O Lasswell, como eu mencionei, era um economista e depois vai fazer a sua formação na área da ciência política. E chega na comunicação através da comunicação política. Tá? O tema da tese dele era aquele ali. O Lazarsfeld, ele era, pessoal, um matemático. Ele era muito curioso. O cara tinha uma formação em psicologia e matemática. Né? E aí, a partir disso, assim, vai se interessar justamente também pela... Tem muito... O que está em jogo para eles é a questão da escolha. Né? E eles vão se preocupar, assim, como é que as mídias podem incidir sobre as escolhas dos sujeitos. Sejam as escolhas do ponto de vista da ação política, seja a escolha no sentido do consumo, seja a escolha no sentido do consumo midiático. Tá? Por que eu escolho um programa de rádio e não outro? Um jornal e não outro? Né? Então, eles começam a se fazer essas perguntas. E vale dizer também que esses caras aqui, uma característica muito marcada da pesquisa funcionalista é que eles são... isso tem a ver também com aquela ideia de que é um tipo de pesquisa administrativa, é que esses pesquisadores são financiados por órgãos do governo americano. Tá? Às vezes por órgãos ligados ao Ministério da Defesa, por exemplo, no caso ali, em se tratando do estudo sobre propaganda na Primeira Guerra. Né? Então, eles compõem assim, birôs de investigação que não são necessariamente vinculados a universidades, mas que são, às vezes, vinculados a agências de comunicação do Estado, a órgãos dos ministérios, do Ministério da Defesa, né? Órgãos do governo, a prefeituras, partidos políticos. Então, a gente tem aqui um tipo de pesquisa que é muito marcadamente americana e oposto ao tipo de pesquisa que se faz na Europa, por exemplo, que é uma pesquisa que se dá, pessoal, colada ao mercado e à indústria. Eu acho que foi a Irina que comentou isso na aula passada, da questão lá das empresas do Vale do Silício financiando pesquisas e tal. Então, isso não é uma novidade se a gente for olhar assim, para a tradição da pesquisa norte-americana, em que a investigação não está vinculada só à universidade. Isso é muito curioso, né? Às vezes a gente acha que fazer ciência é estar dentro da universidade. E não é só. A gente pode fazer ciência não estando dentro da universidade, mas estando, por exemplo, dentro de um órgão de inteligência de um governo. Né? Ou dentro de uma agência pública de investigação, que vende pesquisas, que trabalha por encomenda e vende pesquisas para quem comprar. Né? Então, esses autores aqui, eles trabalham muito nessa dimensão, assim, né? E, consequentemente, são investigações, como é que eu vou dizer, sustentadas, pautadas por interesses que são interesses mercadológicos. Então, um partido político que contrata esses caras e que pede para que eles orientem sobre como realizar uma campanha, ajudar numa campanha eleitoral para tal cargo em tal lugar. Os caras vão lá e fazem a pesquisa, entregam a pesquisa. Né? Isso faz também, pessoal, que essas pesquisas, em comparação com a teoria crítica, sejam as chamadas, então, pesquisas administrativas. Né? Elas são pesquisas que não visam formular uma reflexão crítica sobre os processos comunicacionais, mas elas são pesquisas instrumentais. São pesquisas que visam instrumentalizar ações de marketing político ou ações de comunicação.
né? Então, essa dimensão, esse escopo, esse fundo aí, esse estofo, eu ia dizer, esse estofo crítico, especulativo e tal, não é a ênfase ou o compromisso maior dessas perspectivas funcionalistas. Tá? Então, é isso que faz com que elas tenham uma dimensão muito utilitarista, muito instrumental, muito aplicada, muito empiricista, muito mercadológica, ou o que a gente chama, então, resumindo tudo isso, é uma perspectiva muito administrativa. Tá? Então, assim, ó, eu tenho aqui 5 e pouco, 5:10. Vamos fazer uma paradinha para o café de 5 minutos, e aí eu entro nos textos, pontuando coisas bem... feito todo esse panorama aí, eu entro mais organizadamente, assim, em cada um dos textos, assim a gente encaminha um debate, tá? Vamos fazer aqueles 5 minutinhos, já voltamos? Beleza? Ok.